erva mate deixou a roupagem tradicional do chimarrão e virou base de um energético. A bebida feita em Santa Maria, no centro do estado, já foi reconhecida como um dos 16 produtos mais inovadores do mundo durante o Salão Internacional da Alimentação em Paris, na França. O visual e o preço estão dentro do que se encontra no mercado de energéticos. A diferença está no conteúdo das latinhas, livre de aditivos e conservantes. Este é o primeiro energético orgânico do país. A ideia deste empresário surgiu durante uma viagem. O japonês, o chinês e o indiano, os três são culturas orientais, eles têm muito esse hábito do chá, como uma bebida, o indiano muito como uma bebida funcional e também como um momento de descanso. E isso linka muito ao gaúcho, né, que tem essa questão, nossa questão aqui da erva mate. João Paulo decidiu utilizar apenas ingredientes tipicamente brasileiros: açaí, guaraná e um especificamente gaúcho, a erva mate. A mistura, que começou em casa, passou 3 anos sendo desenvolvida. Hoje é produzida em escala industrial. A fábrica, que fica em Santa Maria, tem capacidade para 1 milhão de latas por mês. E a composição é específica para as bebidas energéticas. O próprio guaraná ele tem 10% de cafeína e a nossa erva mate que a gente usa tem 8% de cafeína. Então, o princípio ativo do energético principal é a cafeína, que ativa o sistema nervoso central. Apesar de ter erva mate na sua composição, o sabor é bem docinho, mais próximo do chá gelado e do guaraná. E isso também tem um motivo: conquistar principalmente o paladar do público feminino. O Organic Energy Drink está nas gôndolas de lojas especializadas há apenas 3 meses. Em outubro, foi apresentado no Salão Internacional da Alimentação, em Paris, na França. E já saiu de lá como um dos 16 produtos mais inovadores do mundo, um dos 2 únicos do Brasil. O setor de orgânicos cresce 40% ao ano e fatura aproximadamente R$1 bilhão por ano dentro do país. Mas o energético com raízes gaudérias quer ultrapassar fronteiras e conquistar mercados do mundo inteiro. Os mercados exteriores estão querendo produtos orgânicos, mais do que o brasileiro. E nós continuamos conversando com o chefe do Escritório Municipal da Emater aqui de Porto Alegre, Luiz Paulo Vieira Ramos, sobre a agroecologia. Erva mate orgânica servindo aí de base também para esse energético. Quer dizer, tem um mercado imenso para esse tipo de produção. Bom, antes da Revolução Verde, toda a produção era orgânica, né? Então, tudo que se produz hoje é possível produzir organicamente. É uma questão de adaptar o sistema de produção. Na verdade tem espaço para todo tipo de agricultura e a gente sabe que uma agricultura em larga escala como a que se tem hoje para alimentar toda a população vai precisar sempre de um outro lado. Acho que tem que ter uma convivência, um equilíbrio, quem sabe. Mas em relação a essa proposta de trazer para os visitantes da Copa de 2014 produtos orgânicos em pontos especiais de venda, nós temos condições de fazer isso aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre? Temos. A agricultura, a questão de criar a logística específica para isso, né? Porque o Estado ele tem hoje, certificado até o ano de 2011, 1.295 unidades. Esses são dados do Ministério. Dessas 1.295 unidades, tem uma variedade muito grande de produtos. Claro que eles já têm o seu mercado, né? E durante esse ano estão se estabelecendo outras certificadoras participativas, né? A própria Ramo está se estabelecendo. Vão ter, até 2014, né, quem sabe lá, 5, 6 mil unidades de produção certificadas organicamente e podendo produzir para a Copa, enfim, ou para a população, e continuar produzindo para a população depois da Copa. E o produtor, ele recebe quanto mais pelo produto orgânico? Bom, em determinadas situações o produto orgânico tem o mesmo preço do produto convencional. É uma questão de época de produção, de quantidade de safra, de escoamento, de logística, enfim. Mas ele chega a ter agregar até 200% de valor, depende se esse produto vai sofrer algum processamento, enfim. E já tem uma compra direta feita pelo governo, a compra institucional, essa já é uma garantia de ganho de 30%. Existe o mercado institucional, que é o da alimentação escolar, PAA e o do próprio governo do Estado, que está se estruturando, que garante um acréscimo de 30% no valor do produto, desde que ele seja certificado, seja orgânico.
E o espaço para crescer agora, se a gente for projetar 2013, está garantido. Em que a gente pode crescer mais, Luiz Paulo? Que tipo de produto? Bom, hoje não se consegue ir num supermercado e visitar a gôndola dos orgânicos e montar uma cesta básica de uma família. Então, precisa que essa cesta seja, né, para as pessoas que buscam essa alimentação saudável, consiga ir no supermercado ou ir nas lojas especializadas e consiga montar uma cesta com todos os produtos da sua necessidade diária. É um desafio. Obrigada ao Luiz Paulo, o chefe do escritório da Emater aqui de Porto Alegre. E claro que o consumidor é que faz a escolha. Se ele quer o produto orgânico, convencional, o transgênico. E na hora de pagar também, talvez tenha que desembolsar um pouquinho mais se for comprar um orgânico. Uma frente fria trouxe chuvas e até temporais para o estado. Mas, de uma forma geral, os volumes não foram muito grandes. Nós vamos ver agora como está esta questão do volume de chuva ocorrido até agora e qual é a condição do solo para este momento em que os produtores estão na fase de plantio da safra de verão. As frentes frias têm passado aqui pelo estado e pelo menos uma vez por semana as chuvas ocorrem, mas o problema é que os volumes têm sido pequenos e muito mal distribuídos. Neste mapa temos o volume de chuva registrado ao longo do mês. Os volumes variam em grande parte do estado entre 20 e 50 milímetros acumulados, mas a média esperada para o mês de novembro varia entre 50 e 100 milímetros na maioria das regiões. Isso significa que até o momento choveu menos do que a metade da média esperada ao longo do mês. E depois do intervalo tem mais previsão do tempo e uma entrevista com um analista de mercado, Farias Toigo. A gente volta em instantes.